A paz do Senhor mais uma vez, né? A todos os irmãos, meus queridos irmãos, esse encontro de corais alegra muito o meu coração. Estou muito feliz pela presença de cada um de vocês. Nós temos aqui coral da Terceira Igreja Batista, coral da De Família Guaicurus, Euler de Azevedo. Temos o coral jovem da De Família, da região sul. Também a Primeira Igreja Batista. Louvamos a Deus, o coral da sede aqui. Os irmãos olhando ali para a minha esquerda, aqui, são todos membros de corais da De Família. Você pode glorificar e exaltar o nome de Jesus por essa grande vitória. Pode aplaudir ao Senhor. Eu amo o coral. E na De Família vocês têm todo o apoio para continuar louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, porque Ele é digno de exaltação e todo louvor. E eu quero aqui, antes de ler a palavra de Deus, dizer aos irmãos, estou muito feliz com a minha mamãe, que tem mais de 80, né? Onde está a minha cheirosinha, irmãos? Onde está a Marluce? Está ali, 80 e poucos anos cantando no coral. Quando eu nasci, ela já cantava no coral. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida da irmã Marluce? Glória a Deus por isso. Mas também estou sentindo muita falta, irmãos, do meu papai. Ele sempre cantou no coral também. Ele partiu para estar com o Senhor no dia 26 de março desse ano. E todos os corais que subiram aqui, eu sentia a falta do meu pai. Um homem de exemplo, de fé, uma pessoa maravilhosa. E cantava no baixo, né? Cantava no baixo. E eu louvo a Deus pela minha família. Glorifique e exalto o nome do Senhor. Quero externar também a minha gratidão ao pastor Duarte, maestro do coral, juntamente com toda a equipe dos corais da De Família. Que Deus retribua com ricas bênçãos dos céus. Também maestro Gerson, a toda a equipe aqui de músicos, né, da De Família e os convidados. Vocês são gigantes, tá? Vocês são pessoas maravilhosas. Que Deus retribua com ricas bênçãos dos céus a vida de cada um de vocês. E você, visitante, você é muito bem-vindo aqui na De Família, nessa integração, interação. Deus está sendo louvado, engrandecido através da sua vida, através do sacrifício de louvor que vem do fundo da sua alma. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor pela sua presença, a sua presença na noite desse dia. Eu quero aqui, em rápidas palavras, ler um texto bíblico em Salmos 22, e o verso de número 3, que nos diz assim: Tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Queridos irmãos, irmãs, amigos, visitantes, que noite memorável nós estamos tendo. Você pode glorificar ao Senhor por isso? É uma noite memorável, vozes diferentes, timbres distintos, estilos variados, mas todos unidos, com um só propósito, o de exaltar ao Senhor. Glória a Deus por isso. Os irmãos perceberam? Muitos estilos diferentes, mas todos com o objetivo de adorar e bendizer o nome do Senhor. Hoje não apenas participamos de um evento musical, mas de um culto de adoração. Se nessa noite você apenas ouviu música, talvez tenha perdido o essencial. Mas se ouviu a voz de Deus no meio do louvor,
então entendeu o verdadeiro sentido do encontro de corais. O objetivo é ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Ele tem falado conosco através dos louvores. E Ele é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Meus queridos irmãos, desde o Antigo Testamento, a música tem sido um canal para a manifestação da glória de Deus. Por exemplo, na tenda de Moisés, levitas foram separados exclusivamente para o ministério do cântico. Está escrito em 1 Crônicas 6, 31 a 32. Não vamos ler, vamos correr um pouquinho, porque depois teremos o fechamento. No templo de Salomão, a adoração com vozes e instrumentos foi tão intensa que a glória do Senhor encheu o lugar e os sacerdotes não conseguiram permanecer de pé. A glória era tanta, Deus manifestou a sua glória no meio dos louvores. Vejamos o que diz, segundo Crônicas 5, 13 a 14. Por gentileza, esse eu quero que coloque ali no telão. Segundo Crônicas 5, 13 e 14. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos repetir, 1, 2, 3. Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa do Senhor encheu-se de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, verso 14. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, porque por causa da nuvem. Por quê? A glória do Senhor encheu a casa de Deus. Essa glória está em nosso meio também hoje. Você sente a presença de Deus? Então você tem liberdade para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Criou-se então uma atmosfera maravilhosa da presença de Deus, através do louvor. Deus não precisa do nosso louvor para existir, mas nós precisamos louvar para viver na sua presença. Louvar é alinhar o nosso coração à realidade eterna do céu, onde anjos continuamente cantam, conforme diz Isaías: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos repetir todos nós, em uma só voz, 1, 2, 3. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Meus queridos, no judaísmo antigo, o louvor era mais do que música. Era uma proclamação pública de quem era o Deus de Israel. As canções eram compostas para serem memorizadas por todo o povo. As canções, por exemplo, os hinos de Davi, o povo decoravam essas canções e em suas peregrinações eles cantavam, eles oravam, eles adoravam a Deus, transmitindo fé de geração em geração, conforme Deuteronômio 31, 19 a 22. E hoje, e nos dias de hoje, quando corais cantam, não apenas reproduzem notas, eles reconstroem essa atmosfera bíblica, onde Deus é entronizado e sua presença se torna palpável. É tão gostoso, irmãos, estar aqui essa noite, nesse ambiente maravilhoso. Você pode praticamente palpar a presença de Deus, porque Ele se faz presente no meio dos louvores.
Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Louvor faz isso. Ele muda a atmosfera. Deus se manifesta através do louvor. E o louvor também transforma circunstâncias. Talvez você entrou hoje, essa noite, por um convite que foi lhe feito. E você precisa que algo seja mudado. Você veio no lugar certo. Em Atos 16, 25 a 26. Pode colocar, por gentileza, Atos 16, 25 a 26. Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente, as circunstâncias podem mudar na sua vida essa noite. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. As circunstâncias mudaram através do louvor, através da oração. Hoje, a sua vida pode ser mudada. Você veio no lugar certo. Esse texto mostra que Paulo e Silas, mesmo acorrentados, oravam e cantavam hinos de louvores ao Senhor. O louvor não mudou apenas o clima do coração deles, mas abriu as portas da prisão e libertou os cativos. O louvor faz isso. Quebra cadeias, liberta os cativos, tira do mundo das trevas e coloca para o mundo da luz de Cristo. Da luz de Cristo pode brilhar em sua vida essa noite, através do louvor que você está ouvindo. Glória a Deus por isso. Na batalha contra os moabitas e também contra os amonitas, o rei Josafá, uma história muito conhecida, colocou o quê? Cantores à frente do exército. Que estratégia! Será que essa estratégia era uma estratégia de guerra? Logicamente que não era uma estratégia militar, mas era uma estratégia espiritual. O louvor foi a chave da vitória. Creia nisso. Se você louvar, se você adorar, o louvor e a adoração também é a chave da tua vitória. Glória a Deus. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Deus lutou pelo seu povo. Eles dependiam de Deus para vencer a batalha. Começaram a louvar, começaram a cantar, a adorar o nome do Senhor. E Deus se manifestou e venceu esses inimigos do povo de Deus. Meus queridos irmãos, houve naquele dia uma grande vitória. Hoje também há uma grande vitória de Deus preparada para você. Você crê nessa palavra? Você não saiu da sua casa em vão. Você veio aqui para adorar, bendizer o nome do Senhor. E você sairá daqui com uma grande vitória. E o nome do Senhor será exaltado na sua vida. Isso é maravilhoso. Como naquele dia. O que ouvimos aqui, falamos no início, não é apenas música. A música é maravilhosa. Foi Deus o inventor da música, Ele colocou no coração do homem. A música é maravilhosa. Transmite algo à nossa alma. E nós nos alegramos. Mas não é apenas a música, mas declarações proféticas capazes de transformar vidas. Louvor, quando é louvor para adorar o nome do Senhor,
ele se transforma em declaração profética capaz de mudar vidas, de transformar vidas, restaurar famílias e curar corações. Seu coração pode sair daqui curado. Sua vida pode sair daqui essa noite transformada. Vimos então que o louvor muda a atmosfera e Deus habita. Vimos também que o louvor transforma as circunstâncias. Mas o louvor como convite a um encontro pessoal com Jesus também. O louvor faz parte desse convite para um encontro pessoal com Cristo. Louvar é mais do que falar com Deus, ou melhor, sobre Deus. É mais do que falar sobre Deus, é falar com Deus. É um chamado à comunhão íntima. Deus sempre está com os seus ouvidos atentos quando nós queremos ter um relacionamento íntimo com Ele. Muitas vezes, ou na alegria, ou na tristeza, ou nas tribulações, nós abrimos a nossa boca e cantamos louvores ao Senhor, e nesse momento nós passamos a desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus, uma comunhão íntima com Deus. E o próprio Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. E esses verdadeiros adoradores estão aqui essa noite. Louve ao Senhor com a tua alma, com o teu espírito. Glorifique, exalte ao Senhor, porque Ele já te deu uma grande vitória. Chegamos até aqui, amados, porque somos mais do que vitoriosos, conforme diz a palavra de Deus. O hino cristão mais antigo registrado está em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11. É bastante extenso, não vamos ler, você pode ler em casa depois. Esse hino, cantado pelo apóstolo Paulo em Filipenses, exalta Cristo como Senhor. E é muito lindo, é maravilhoso. Os primeiros cristãos cantavam esse hino, cantavam sobre a cruz, cantavam a ressurreição de Jesus, cantavam também a respeito da glória de Jesus, antes mesmo de terem todo o Novo Testamento. Não tinha todo esse compêndio que nós temos hoje. Tinham partes. Não tinham todo o Novo Testamento. Você pode glorificar a Deus porque hoje você tem a Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento, para ler, para meditar e cantar louvores ao Senhor. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor por causa dessa bênção em nossas vidas. Queridos irmãos, hoje aqui, cada hino entoado foi um convite para que você não apenas ouvisse sobre Cristo, mas se encontrasse com Ele. Não apenas ouvir, mas ter um encontro pessoal. O louvor canaliza as nossas vidas para um encontro pessoal com Cristo. Talvez essa seja a sua oportunidade de entregar-se a Jesus. Entregar a sua vida a Jesus, permitindo que o louvor desta noite seja o marco de uma nova história. Quantos hinos cantados aqui. Permita que os louvores que foram entoados a Deus entrem no seu coração e que nesta noite esse louvor seja o marco de uma nova história na sua vida. Não encerraremos esse
encontro de corais, apenas com aplausos, as belas apresentações. Foram lindas, todas que ouvimos até agora. Dignificaram, magnificaram e adoraram o nome do Senhor. E todos aplaudiram pelas belas apresentações. Mas não podemos encerrar esse encontro apenas com os aplausos, mas também com o chamado divino. Deus está te chamando hoje, esta noite, para o encontro pessoal com Ele. O louvor que ouvimos não termina quando o coral silencia, ou quando silenciar, ele continua ecoando no céu, e também continuará ecoando em nossos corações. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Todos os louvores aqui são bíblicos, é a palavra de Deus, e glória a Deus por isso. Talvez enquanto o coral cantava, você sentiu algo diferente. O Senhor estava falando contigo através dos louvores e também está falando contigo através da palavra. Talvez lágrimas vieram sem você entender. Quando os coralistas, os músicos, tocavam, cantavam, lágrimas desciam do seu rosto. Por quê? Porque algo está acontecendo dentro de você. Isso não foi apenas uma emoção passageira. Não, não é. Foi o próprio Deus chamando você pelo seu nome. Deus tocou em sua vida. Ele está chamando você pelo seu nome. Eu quero me revelar a você. Eu quero me encontrar com você. Tome uma decisão. O céu bateu a porta do seu coração. Essa noite a pergunta é: você vai abrir a porta do seu coração? Jesus está batendo, o Espírito Santo está batendo a porta do seu coração. E a pergunta é: você vai abrir? Tantos hinos maravilhosos que magnificaram o nome do Senhor, mas entraram na sua vida, entraram no seu coração. E o Espírito Santo quer saber se você vai abrir a porta do seu coração. Você quer encontrar-se com o Senhor? Esse encontro é muito fácil. Basta você dizer: eu quero, eu creio em Jesus. Eu quero que tudo que foi cantado aqui faça parte da minha vida. Eu ouvi o hino do Calvário aqui. Jesus não negou o Calvário por mim e por você. Ele não negou, ele foi até a cruz. Ele se sacrificou para pagar o preço que outrora a humanidade estava condenada a juízo eterno, a separação eterna de Deus. Quando eu e você, quando nós levantamos a nossa mão e dizemos: eu creio, eu quero Jesus, Ele entra no seu coração, entra na sua vida e faz morada, e o nome dele é exaltado e glorificado na sua vida, e você tem uma vida mudada para melhor. E eu quero saber aqui nessa noite, há alguém que deseja receber Jesus no seu coração, que ainda nunca tomou essa decisão? Se houver alguém, não tenha vergonha, no meio de tanta gente, né? Mas eu não posso encerrar essa mensagem sem perguntar e sem franquear essa oportunidade para você. Há alguém que precisa de Jesus, quer receber Jesus no seu coração, tomar uma decisão? Levante uma de suas mãos e diz: eu quero. Há alguém aqui essa noite?
Alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Há alguém que deseja mudança de vida e quer reconciliar com o Senhor? Você deseja que o louvor que ouviu se torne a canção diária da sua alma? Há alguém? Se não há alguém, nós vamos fazer a oração final. Tá bom? Que Deus conceda uma outra oportunidade a você, se de repente todos são crentes, já têm essa experiência com Deus, mas eu quero orar com todos. Podemos ficar de pé, meus queridos irmãos? Mas ainda há tempo. Se houver, pode vir aqui à frente ou dar um sinal, e nós queremos abençoar a sua vida, para que você tenha um encontro pessoal com Jesus. A fé é assim, depende de você. O que dependia de Deus, Ele já fez. A palavra está sendo pregada e basta uma atitude de fé. Eu quero, eu aceito. Amém. Você viu se tem alguém, ou se você trouxe algum convidado que precisa de Jesus? Você pode orar por ele agora. Se houver alguém aqui, pode vir aqui à frente. A palavra de Deus em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É isso que Jesus quer fazer contigo. Quer cear contigo, mas você precisa abrir a porta do seu coração. Não resista. O Senhor está te chamando. Hoje pode ser o início de uma nova história. Levantemos as nossas mãos. Pai maravilhoso, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por esse encontro maravilhoso, encontro de corais. A Tua palavra foi ministrada, pregada de várias maneiras, faladas, desde a introdução, desde os louvores iniciais. Todos os louvores, a mensagem era uma mensagem de salvação, era uma mensagem de consolação, era uma mensagem de fortalecimento, era uma mensagem de engrandecimento do Teu nome. E nós estamos aqui, somos gratos a Ti pela salvação que foi propiciada por todos nós ali na cruz do Calvário, por intermédio do sacrifício de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada um dos Teus filhos que se encontram presentes. Todos os que se esforçaram de uma maneira especial, recompense-os, ó Deus. Recompense também cada visitante, cada membro da família de Deus. Que o Teu nome, através da vida deles, sejam em tudo glorificado. É a minha oração de agradecimento e faço no nome precioso de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor. Deus abençoe a todos.